A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trago aqui, esse vídeo é uma resposta a uma inscrita que há muito vem me pedindo, não só uma, mas algumas têm sempre me pedido aí, eu acredito que devem trabalhar com o Ministério Infantil e me pediram para falar sobre como organizar um círculo de oração infantil. Vejam só, meus amados, eu nunca trabalhei com crianças, nunca trabalhei no departamento infantil, mas participei, já vi, tenho minhas sugestões, é claro. Então, eu organizaria da seguinte maneira que eu irei passar para os amadas, tá certo? A organização, para quem já trabalha com o departamento infantil, com as crianças da sua igreja, e já sabe como fazer um cultinho para as crianças, um culto infantil. E a forma é praticamente a mesma. Mas tem, claro, algumas ressalvas, e aí eu vou estar agora passando para vocês. Então, eu vou passar para vocês como trabalhar, na realidade, com o departamento infantil em um ciclo de oração infantil. Não é verdade? O ciclo de oração infantil, meus amados, é muito importante para o desenvolvimento espiritual das crianças, bem como o culto infantil. Todo o trabalho com as crianças vai desenvolver, vai trazer para elas rotina espiritual. E no culto ou no círculo de oração infantil, você pode mostrar às crianças que ela pode participar ativamente do culto ou do círculo de oração, dependendo aí do que você esteja trabalhando. No caso, como eu estou aqui para falar sobre o círculo de oração, então como elas devem aí estar, não é, aprendendo como proceder num círculo de oração. Então você vai, através do círculo de oração, você vai trazer para a criança o entendimento de orar, como recolher ofertas, apresentar os visitantes, orar pelo preletor, louvores e tantas outras coisas. Em um círculo de oração infantil, você vai poder ensinar as crianças como elas devem se comportar dentro da igreja. Isso também é importante sempre. Isso é muito proveitoso, já que muitas das crianças não participam do culto adulto. Então, elas não sabem como se comportar em um, não é verdade? Então, temos que já trazer no departamento infantil essa forma já da educando a criança como se comportar dentro da igreja. Então, minhas amadas, se você deseja fazer um círculo de oração infantil, lembre-se que o motivo do círculo de oração é adorar a Deus e é ensinar a criança a orar, a buscar a Deus em oração. É claro que queremos ver as crianças felizes e contentes no fim do círculo de oração, mas essa alegria, ela deve ser consequência da adoração prestada durante o círculo de oração, durante os louvores, durante a ministração da palavra, mas fazer sempre voltado, como todo o círculo de oração. Só que o diferencial do círculo de oração infantil é que, como são crianças, elas não vão chegar espontaneamente a orar. Então, é algo para você estar educando a criança no círculo a orar, ensinando a criança como orar. Então, vocês vão estar naquele momento desenvolvendo com a criança uma rotina espiritual, para que ela leve aquilo para a sua vida diária. Mesmo uma criança infantil, mas ela tem que entender que ela também precisa ter essa rotina espiritual. Eu chamo de rotina espiritual, que é uma delas é a oração, tá certo? Você já viu alguém que estava triste, desmotivado, desesperançado, despedaçado entrar no círculo de oração e sair revigorado? Não já? Talvez você já tenha acontecido até com você, não é verdade? Porque já aconteceu comigo. Então, meus amados, é da mesma maneira. Crianças também têm problemas, têm traumas, têm situações que elas passam e muitas das vezes não sabem nem como verbalizar. Então, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.
É o que está escrito em Mateus, no capítulo 6, versículo 33. No círculo de oração, viemos para adorar. Tudo o que acontece depois é consequência da adoração oferecida no círculo de oração. Viemos para adorar e para orar. Da mesma maneira as crianças, só que elas não sabem ainda, não tiveram as suas experiências, então a gente vai fazer o quê? Desenvolver isso na criança. Então, para te ajudar a saber como organizar um círculo de oração infantil, escute atentamente as dicas que irei te passar neste vídeo e fique comigo até o final. E lembre-se de ficar sempre na dispensação do Espírito Santo. É Ele que vai te dar direção. Quando uma criança chegar tristinha, para dar atenção, para ouvir as suas lutas. Lutas, irmãos, Crianças não ficam tristes quando os papais brigam, quando os papais ficam feridos de alguma maneira. Ela sente. A gente pensa que criança não sabe de nada. Ela sente sim. Alguma coisa não está bem. Papai não está bem, mamãe não está bem. Então, se papai e mamãe não estiver bem, filhinho não vai ficar bem. Espiritualmente, emocionalmente. E isso abala muito uma criança. Primeira coisa no círculo de oração, fazer a oração inicial, trazer as crianças como um círculo de oração normal, só que a diferenciação, como eu já disse, é fazer as crianças entenderem. Então as crianças estão chegando, vocês vão colocar as crianças conforme chegando com seus papais, se os papais e mamães vierem com elas, é claro que vem, fiquem em reserva ou sentem ao lado delas, você é que vai decidir como você quer organizar as crianças, se elas vão louvar em um conjunto, é bom que elas fiquem separadinhas nos seus cantinhos, papais em outros, e elas ficam lá, sentadas. Enquanto elas estão sentadas, vocês já vão ensinando, vamos orar, vamos buscar, vamos orar. Ter sempre alguém para estar orando. Orações simples, orações fáceis, orações que as crianças possam entender do que você está querendo falar. Sem palavras difíceis, sem palavras, por mais que sejam bíblicas, mas para a criança vai soar algo muito complicado, mas algo da sua realidade, tipo oração pelo papai, oração pela mamãe, oração pela escola, oração para passar na escola, oração pelos seus estudos, oração pelo coleguinha, oração para ter uma boa alimentação, oração para Deus abençoar a sua família, esse tipo de oração, porque vamos começar devagar, já que estamos falando de crianças. Lembre-se que o principal é o quê? Fazer com que ela crie essa rotina de oração. Então, a criança vai ficar ali nesse momento de oração. Então, meus amados, aí as crianças, depois daquele momento, não precisa ser longo. Elas têm que, lembre-se, o início é o quê? Rotina, sempre falando com as crianças, sempre deixando entre uma palavrinha e outra, sempre dizendo, faça em casa, isso não só no círculo de oração, mas nos cultos. Quem trabalha com o Ministério Infantil sabe como é, não sei se os adultos também são tão mais fáceis assim, mas sempre falando, que ore quando acordar criança, ore quando for dormir, abençoando o papai, ore por papai, ore por mamãe, papai do céu gosta disso, enfim, Deus, você sabe que trabalha com criança, sabe como falar, a linguagem da criança, não é? Só estou dando aqui apenas as estratégias como se deve tratar. E aí, logo após, vocês vão fazer a oração inicial, que normalmente tem sempre aquela criança que é mais desenrolada, mais desenvolta. E aí você pode chamar, se não tiver, você pode chamar uma ou outra para estar pertinho de você. Ou quem sabe repetir as suas palavras. Sim, oração repetida, por que não? Lembre-se que tudo se trata como se fosse uma escola para a criança. Ela está aprendendo. Então, você vai ter que, em alguns momentos, sim, dizer aquela criança que tem mais dificuldade, talvez que esteja pondo ali ajoelhadinha orando, ou quando você for a oração inicial, você está junto dele dizendo, diga, papai do céu, eu agradeço por este culto, que o Senhor traga a tua glória sobre nossas vidas, precisamos de ti. Enfim, palavras fáceis, que vocês já sabem tratar, mas que elas repitam a sua oração, porque isso vai desenvolver nelas o que? Rotina. Até eu estou repetindo para vocês entrar na cabeça de vocês do que estamos falando.
rotina. Mas não é um círculo de oração, né? Só para a gente orar pelas crianças. Se fosse só para a gente orar pelas crianças, a gente orava em casa ou a gente não orava nos cultos, não é verdade? E a gente já faz isso. Mas é desenvolver elas para o trabalho da casa do Senhor, para elas terem rotina espiritual e se ter intimidade com Deus. Então, pode fazer sim, repetir as orações para a criança ir aprendendo as primeiras palavras. Com o tempo você vai ver que elas mesmas vão desenrolar e já saber o que dizer naturalmente. As crianças são rápidas no aprendizado, não é? Então é importante na oração inicial, desde cedo, meus amados, incentivar nossas crianças a manter o hábito da oração e mostrar que esta é a forma de nos comunicarmos com Deus. Devemos dizer às crianças que a oração é um momento de agradecimento a Deus por tudo que Ele nos dá. Pelo alimento, pela família, pelas vestes, pelos calçados, pelos amigos, pela escola e por aí vai. Pela igreja, pelo pastor, pelos coleguinhas, não é? Uma maneira de ensinar a criança a orar é você adulto, né, professor de escudada ou que trabalha com o Ministério Infantil, fazer uma oração, como eu já disse, e pedir que elas repitam o que você for falando. Isso vai ser ótimo. Dessa maneira, você vai conseguir também a concentração, outra coisa, a concentração da criança. Pois assim, pode evitar que algumas orem e outras fiquem dispersas, né? E assim, vocês vão chamar a atenção. Segundo, você depois disso vai fazer o quê? O momento do louvor, como círculo de oração normal. Só que as crianças deste momento vão adorar cantando, né? E elas amam este momento musical. Então, os conjuntos, se tiver com o departamento infantil para cantar, ou os louvores avulsos, quem tem aquela gosta que gosta, já ensinando aquela que gosta, já mais desarnadinha, que já sabe ler, para louvar o hino da harpa, um corinho pequeno, que você também vai estar ali auxiliando sempre do lado. Você mesmo pode cantar ou escolher 2 ou 3 crianças para fazer este momento. Você escolhe. É importante que as crianças sejam extrovertidas, pois este momento é animado e precisa de crianças que se soltem, não fiquem com vergonha diante de um público. Então, você já sabe discernir aí entre as suas crianças quem é que tem é extrovertida, né? Então, observe seu grupo de crianças. Você vai perceber que sempre tem aquelas que se destacam no momento do louvor. Aproveite estas crianças. Lembrando a importância de incentivar elas ao quê? A louvarem a Deus. Trazendo o que? Rotina espiritual também para louvar em casa. Ou depois, vamos para onde? Leitura bíblica. É importante destacar que este momento deve ser lido um versículo curto e simples, o mais simples possível para a compreensão de crianças, para que elas possam acompanhar e entender a leitura, tá certo? Buscando aquelas leituras, principalmente aquelas bíblias que tem Bíblia infantil, tem Bíblia da Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que são bem fáceis de compreender. Você já sabe como tratar e trabalhar com as crianças. Também pode ser feita a leitura de forma diversificada. Um versículo ser lido somente pelos meninos e depois pelas meninas, ou então leituras alternadas. E aí vai dar aquela dinâmica que eles gostam também e, graças a Deus, vai dar tudo certo. Se o círculo de oração tiver um tema bíblico escolhido, esta é a hora de ler também o tema, tá certo? Quarta dica que eu dou depois é o quê? A apresentação dos visitantes. Se tiver alguma criancinha convidada, se tiver um papai convidado, se tiver um irmão que chegou ali visitando a igreja, lembre-se de escolher uma pessoa que faça parte da organização do círculo de oração, que trabalha com as crianças. Pode ser outra tia ou um auxiliar do departamento infantil, para ficar na entrada da igreja, anotando os nomes dos visitantes, ou então observando, se não tiver tanto visitante assim, mas não pode os visitantes ficar desapercebidos. Atenção na hora de anotar os nomes, porque chegam grupos infantis, se você convidou, e também crianças com os pais. Se vierem grupos infantis, procure saber o nome do grupo, a tia, não é? Ou quem dirigente que está acompanhando as crianças, de qual bairro ou qual cidade elas estão vindo. É importante saber se este grupo vai apresentar um louvor, para que na hora das oportunidades fique de forma organizada a hora de cada grupo cantar.
peça para anotar também o nome, a denominação da igreja, tá certo? Que cada grupo faz parte, né? E não se esqueça de anotar o nome do pastor. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Mas se você já trabalha, você já sabe. Grupo infantil tal, tia tal, igreja tal, do bairro tal, do pastor tal. Vai louvar. É assim que vai fazer a apresentação para as crianças louvarem. Tá certo? Você pode pedir que no momento em que for falado o nome de cada grupo ou os componentes, faça um sinal para que todos conhecerem. Pode ser levantar a mão, ficar de pé, isso fica a sua escolha. Mas é a mesma coisa que a gente faz no culto normal. A diferença é que vocês lembrem-se que é sempre trazendo as crianças para a compreensão de tudo que está acontecendo. Depois de apresentar todos os visitantes, é bem legal cantar um corinho de boas-vindas, ou o que também pode ser feito é você treinar antes com suas crianças uma frase de boas-vindas. Exemplo, sejam bem-vindos, estamos felizes por estarem aqui, volte sempre, traga mais gente. E aí as crianças gostam de rimas e vai gostar, tá certo? Depois vem o momento das oportunidades. Este momento é bem simples, mas precisa de atenção. Ofereça oportunidade para o seu grupo de crianças louvarem a Deus, para orarem. Sempre se vai ter aquela mãe, sempre você está em comunicação com o pai e com a mamãe, não é isso? Aquelas crianças que já têm rotina, aquelas que não têm. Se você vai começar do zero, você vai ter que chamar aquela que é mais desarnada, venha, irmã, chama aquela criança e você vai fazer a oração, como foi no início, com ela. Vamos orar por criança tal que está dodói, para Jesus curar. Vamos, tá com dor de cabeça, machucou o dedinho. Mas é nessas pequenas coisas que a gente vai educando as crianças. Depois você vai oferecendo as oportunidades para os grupos visitantes e também as crianças que cantam sozinhas. Lembrando que nos círculos de orações tem os grupos e as crianças que cantam sozinhas. E que tem aquelas, entre mesmo aquelas visitantes que também já oram. Converse com aquelas dirigentes, quem é da seu grupo que tem o hábito já de oração e que pode fazer isso, para ser exemplo, que as outras crianças vendo, elas se verem e dizem, eu vou fazer também, não é isto? Então, tudo isso deve ser anotado na folha do nome dos visitantes e lembre-se também de você estar organizada, tudo esse passo a passo para você não errar, principalmente quando a gente está no início. Depois a gente já tira de letra que já sabe toda a organização, mas no início a gente precisa estar acompanhando com o papel para não pular nada com nervosismo. Sempre depois de cada apresentação, sempre depois de cada oração, sempre depois de cada oportunidade que as crianças tiverem, parabenize. As crianças gostam de ter reconhecimentos de suas ações, faz parte. Você já sabe que trabalha com crianças. Ciclo de oração de crianças também tem oferta. Fale com as crianças a importância deste momento, que é com as ofertas que nós cuidamos da casa de Deus, a igreja. Então, antes disso, já fale antecipadamente com os papais, para dar uma moedinha para a criança, para ela colocar na salva. A questão aí não é o recurso financeiro, e sim a educação da criança, saber que tem que colocar a sua oferta na salva, tá certo? E que tem esse momento. Pergunte a ela se gosta de ter uma casa bem cuidada, se gosta de ter uma casa arrumada. E para isso o papai e a mamãe trabalham, recebem o dinheiro, que pode deixar a casa mais bonita, não é? Então uma conversa rápida com o objetivo de mostrar a importância e para que é usada a oferta, destacando também que a oferta agrada a Deus, pois assim estamos ajudando o crescimento da obra do Senhor. Eu creio que as crianças vão entender sim. Você pode escolher uma ou duas crianças para recolher as ofertas. Ideal é que as crianças sejam maiores, acima de 9 anos, né? Uma tia ou um auxiliar do trabalho infantil está acompanhando. Sempre, elas nunca fazem nada sozinhas, sempre com alguém do lado ajudando, auxiliando. Pode ser cantado um corinho por uma tia ou até mesmo uma criança durante o momento da oferta, não é? E aí vem o quê? A mensagem, a história bíblica, que no nosso ciclo de oração é a pregação. Para as crianças é uma história bíblica, é uma mensagem. Então, na hora de saber como organizar um ciclo de oração, é bom reconhecer que uma das partes mais importantes do ciclo de oração é a mensagem. Elas têm que entender que esse momento é a hora de ficar quietinha, para ouvir a palavra de Deus.
Geralmente é convidado uma pessoa para trazer a mensagem. E um fator importante é convidar alguém que pregue para as crianças, que traga mensagens bíblicas com contextos direcionados para os pequeninos. Muito cuidado na escolha, porque você deve conhecer a pessoa, ou pelo menos ter indicação a respeito dela, tá certo? Porque interessante é procurar saber a agenda da pessoa também para poder assistir uma de suas mensagens históricas bíblicas para saber se vai de acordo com a sua linha de pensamento e como se está trabalhando, como você está trabalhando com as crianças, tá certo? Então, o círculo de oração infantil deve se convidar as pessoas formalmente, não esqueçam disso, enviando-lhe carta, convite, em folha timbrada, se for assim, a forma que a sua igreja envia os convites. Faça, se for, sua igreja usa papel timbrado com o endereço de sua igreja, assinado pelo pastor, pela pessoa que é o líder do departamento infantil, faça isso sim, mas lembre de fazer isso com 1 ou 2 meses de antecedência, porque alguns conjuntos têm agenda, não é para atender. Então, deve você escrever sempre na carta que a pessoa possa, para que a pessoa possa se preparar. Então, convite feito, convite aceito, mantenha o contato por telefone, por WhatsApp, mas sempre mantendo contato, tá aí de pé, tá tudo certo para você no dia não ter problemas. Então, a organização do ciclo de oração é parecido com o do culto infantil. O ciclo de oração infantil é parecido com o culto infantil. A diferença é que o foco é chamar a atenção e ensinar a criança a orar, a buscar Deus em oração. Trazer as crianças no círculo, se for possível, se o grupo for pequeno, para orar, não é? Ou trazer algumas crianças, não sou todas, mas algumas, 4 ou 5, que façam esse momento para elas entenderem que existe um círculo de oração e que elas também podem participar quando elas quiserem e saber que isso é para orar. Se você trabalha com um grupo de maior idade, tudo depende da idade que você trabalha, que você está aí trabalhando com as suas crianças. Geralmente são usados cartazes, não é? As pessoas que vai contar a história possuem muitos isso e pode precisar de algum tipo de apoio. Se elas precisarem, lembre de estar sempre à disposição, alguém de sua equipe para estar auxiliando, não é? Então, se a pessoa escolher utilizar, por exemplo, fantoche, irá precisar de um espaço para montar a casa do fantoche. Ou se for utilizar o data show, caso a igreja possua este recurso, também deve ser montado antes do início do ciclo de oração, para que não haja distração por parte das crianças e também para ganhar tempo, não é? E o final, oração final, como todo ciclo de oração, as crianças também têm oração final. Façam a oração com todas as crianças, agradecendo aquele momento de adoração, o momento que estavam na casa de Deus, para agradecer por tudo que Ele faz em nossas vidas, e amém. Lembrando, agradeça a Deus também por cada criança presente e peça que Ele continue abençoando a cada um e a seus familiares. Da mesma forma que na oração inicial, você, adulto, você, tio, tia, que trabalha com o Ministério Infantil, pode fazer a oração e pedir que repitam o que você for falando, para as crianças repetirem, todas em conjunto, vai ser ótimo. Se você optar de entregar algum brinde, saquinhos com balinhas, enfim, pode, irmã Rosa, esse oração pode, não tem problema. Criança tem que ter essas coisas para incentivar. É uma maneira de conquistar as crianças de sua igreja, os visitantes, e entregar-lhe sempre uma lembrancinha, uma balinha, um convertinho, algo que se uma pipoquinha, enfim. Pode ser lembrancinha também de EVA, mas aí vai ficar muito caro se todo ciclo de oração você for fazer isso. Mas, no geral, é isto que vai dar força aí. Lembrando que você vai começar com lembra aquela oração inicial do ciclo de oração do infantil, que eu falei? Já chegamos no final. Mas lembra daquele, você pode fazer aí uns 5 minutinhos. Mas conforme você vai vendo que as crianças vão se desenvolvendo, vão se desenrolando, vão se sentindo mais firmes, sentindo mais a graça de Deus, enfim, você vai sentir que elas podem ir um pouco mais.
Então, nos próximos, você vai acrescentando o tempo. De 5 minutos, você vai passando para 6, gradativamente, para 7. Mas isso não como imposição. Deixa o Espírito Santo trabalhar e elas mesmas, quando você vê que 5 minutos você conseguiu que todas as crianças estivessem de joelhinhos e orando, minha amada, glorifique a Deus e no próximo pode botar para 6 minutos, no outro no 7, porque estamos perto, quem sabe, peça, ensina as crianças a pedir o batismo com o Espírito Santo. É muito importante, tá bom? Então, o ciclo de oração é parecido com o culto infantil, com foco nas orações. Combinado? Gostaram da dica? Se assim foi, deixa seu joinha e se inscreve no canal se você estiver aqui pela primeira vez. Ativa o sininho, depois a palavra a todos para não perder nenhum vídeo novo quando eu postar vídeos novos aqui no canal. E compartilha este vídeo aí nas redes sociais para estar evangelizando, ajudando o canal a crescer, até porque você também é canal de bênção, amém? Então, no mais, que Deus te abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério infantil, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.